Vamos dar mais início a um podcast. Esse podcast, vamos falar sobre saúde e cirurgia plástica, lógico. E saúde, neste momento, a discussão do dia vai ser com uma profissional de educação física. E essa profissional de educação física vai nos ajudar a trilhar um pouquinho dessa nossa conversa do que é importante a educação física, a atividade física, a boa saúde na cirurgia plástica. Thaís Duarte está aqui com a gente e vamos puxar um pouquinho dessa conversa e ver o que é que ela pode nos ajudar e ajudar vocês a entender melhor a importância de você ter boa saúde, de você fazer atividade física para conseguir o melhor resultado da sua cirurgia plástica. Perfeita colocação, doutor Yuri. Primeiramente, fico agradecida pelo convite. Espero que hoje a gente possa sanar todas as dúvidas que os pacientes tenham com relação ao exercício físico e também à cirurgia plástica. No meu dia a dia, da minha atividade profissional, eu vejo muito as pessoas chegarem no consultório e quererem estar bem com o objetivo de fazer uma cirurgia plástica, mas não estão preocupados com a atividade física, com a saúde, com a alimentação. Às vezes estão acima do seu peso, com um percentil grande de massa gordurosa e não tem músculo. E querem fazer cirurgia plástica. A primeira coisa que o cirurgião plástico fala é o seguinte: precisamos ter um peso adequado. É assim, só uma pontinha do iceberg para a gente mostrar para o paciente que peso adequado é necessário para realizar a cirurgia e ter resultado adequado. Ou seja, se você está acima do seu peso, já é o primeiro ponto em dizer para o paciente: não opere, você precisa ter um peso adequado. Mas existe, lógico, vários outros parâmetros que não é só peso, né? Não é tão importante o peso em si. Às vezes a pessoa tem muito músculo, está pesado porque tem músculo e tem pouca gordura corporal. O que é que você vê no seu dia a dia, dentro da academia, com aqueles alunos ali na academia que estão praticando atividade física e comentam, falam sobre cirurgia plástica? Perfeita colocação, doutor. Eu acho que teria que ser uma condição obrigatória, né, para uma pessoa se submeter a uma cirurgia plástica, visando que o exercício físico ele vai proporcionar um corpo mais saudável, uma cirurgia mais segura para esse paciente, como também um processo de recuperação e melhores ainda resultados pós-cirurgia. Né? O que se entende hoje é que as pessoas procuram uma cirurgia plástica para solucionar um problema que muitas vezes seria o exercício que também ajudaria, né? Acha que depois da cirurgia plástica vai poder se libertar do exercício físico. E, na verdade, esse é o grande erro, né? A cirurgia plástica vai te dar contornos, vai te fazer aquele ajuste que só o exercício físico e a alimentação não são capazes de fazer, né? Mas tem que haver um discernimento e uma clareza de que o exercício físico e a cirurgia plástica andam de mãos dadas. Um não anula o outro, por ao contrário, um depende do outro para ter sempre bons resultados por muito mais tempo. Eu diria até que a atividade física, na verdade, é o principal, né? Se você tem boa saúde e atividade física, né, entre aspas, talvez você não precisasse de mim, da cirurgia plástica. Então, realmente, a cirurgia plástica, ela é um retoque de alguém que está bem. Perfeito. É um melhoramento Perfeito. discreto, às vezes, de alguém que está bem. Porque esse alguém não estando bem, acima do peso, sem musculatura, com muita gordura corporal, acima do peso, né, mesmo que a gente trabalhe muito em cima desse paciente, o resultado que a gente vai produzir realmente vai ser deficitário. A gente escuta muito hoje em dia falar de oxidação, né? E uma das coisas que faz o organismo se desoxidar é ter menos gordura. O excesso de gordura aumenta essa oxidação corporal. E essa oxidação corporal faz a pessoa adoecer, estar doente. E o organismo que está doente, ele até tem dificuldade de recuperar da cirurgia e aumenta muito os riscos de complicações. E o que é que a gente deve fazer em relação às pessoas? É isso, é se comunicar e incentivar. Incentivar as pessoas ao que é o correto, a como ela deve se proceder, fazer atividade física,
ter uma boa alimentação, manter um peso adequado e manter um peso adequado tendo um índice de massa, gordura e muscular corporal adequado também, né? Perfeito. O Covid teve aí, veio para mostrar a gente que pessoas com mais qualidade de vida, com um corpo mais saudável, saíam mais rápido de quadros inflamatórios devido ao Covid, né? Então, é justamente isso. Quando você está com um corpo saudável, com um corpo menos inflamado, com menos gordura, você está mais apto a fazer qualquer procedimento. E é entender, de fato, né, que a cirurgia é um ajuste, às vezes uma diástase ocasionada por uma gravidez, por uma cirurgia de face, é um ajuste, uma gordurinha que não sai de jeito nenhum, a genética ali também que não ajuda, são ajustes, é a cerejinha do bolo, né? Mas o que tem que se entender é que você tem que adotar, de fato, um lifestyle diferente, né? Um estilo de vida diferente. Você tem que mudar o mindset de que você realmente precisa se alimentar bem e fazer exercício físico regular, né? Diminuindo essa taxa de gordura que você tem no seu corpo, ganhando mais massa magra, porque a nossa velhice, à medida que for chegando, vai exigir cada vez mais que a gente tenha esse corpo forte, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente perde de 5 a 8% de massa magra a cada década. Então, se você já é uma pessoa que na sua juventude não desenvolveu um corpo forte, um corpo, uma fortaleza para aquilo, lá na frente o seu corpo vai cobrar isso, né? Você vai sentir essa necessidade e talvez seja um pouquinho tarde demais. Então, é necessário dar esse start, tá? De buscar ter uma qualidade de vida melhor, buscar exercícios físicos regulares para se manter forte e sim, se precisar da cirurgia plástica, você vai estar lá para dar uma ajudada e no seu retorno a gente também vai fazer com que esses resultados sejam o mais longo possível, né? É comum chegar alunas para mim já depois de cirurgias reclamando novamente que engordou novamente. Isso por quê? Porque após a cirurgia largou o exercício físico, passou a comer de qualquer jeito, passou a ingerir muita bebida alcoólica e engorda tudo novamente, né? Fica confiante que a gordura não vai voltar para aquele local, mas volta para outros, volta reclamando que os braços estão mais gordinhos, as pernas, Isso está com mesmo. muita flacidez na parte interna da perna. Eu fiz, ó, você fez um procedimento, mas não seguiu com o protocolo. O protocolo pós-cirurgia é continuar exercício físico, é continuar uma boa alimentação. Então tem que ter esse start, tem que ter essa mudança, essa virada de chave. Um detalhe que você falou aí, comentou em relação à Covid, né? As pessoas, pós esse momento de Covid, passaram a abrir a mente sobre a questão de inflamação. Realmente o Covid é uma doença que causa uma grande inflamação corporal. E aí a população leiga, a população que não era da área de saúde, começou a se ligar que existe isso. E antigamente, há muitos anos atrás, a única coisa que eu comentava com o paciente é que ele tinha que ter um peso mais adequado para fazer a cirurgia. E eu não entrava em detalhes de processo inflamatório, orgânico, tudo, e até laboratorialmente a gente está investigando mais o paciente nesse momento, depois do Covid, a gente aumentou essa investigação de exames laboratoriais no pré-operatório. A gente passou a ver isso com uma importância maior. Mas a nossa conversa com o paciente também passou aí para esse lado, né? A Investigar. gente, hoje em dia, como a gente diz, a gente perde mais tempo, mas ganha no futuro do tratamento do paciente. A gente perde mais tempo conversando com ele sobre os hábitos de vida dele, atividade física, alimentação. A gente conversa, explica sobre as questões inflamatórias e o quanto vai ser importante para a cirurgia dele ter um bom resultado, ele estar clinicamente bem, Perfeito. né? E isso tem ajudado realmente aos pacientes entenderem, compreenderem e se esforçarem, né? Para que chegue o momento de fazer a cirurgia que ele deseja, mas que ele esteja clinicamente bem, com um organismo bom, praticando atividade física, né? Então, esse é o pré, né? E o pós. A gente tem que ter também atividade física, não só para manter-se bem depois, mas para ajudar também a recuperação. Muito se fala hoje em dia em recuperação mais rápida do ponto de vista de atividade física. Realmente, a gente tem se esforçado do ponto de vista de como trabalhar cirurgicamente para que o paciente vá retornando mais precocemente às atividades do dia a dia e às atividades físicas, né? Uhum. E voltar ao personal dele com alguma limitação, mas ir voltando mais precocemente, para que a recuperação e ele também não tenha uma perda daquilo que ele tinha de músculo, né? Perfeito. Não, que não aconteça um
um espaço muito grande da falta de atividade física depois da cirurgia. Como é que tem sido os seus clientes, os seus alunos que já passaram por cirurgia plástica? Como é que tem sido isso no dia a dia? Quando a gente consegue ter um paciente, um aluno que já vem adotando a prática de atividade física, ele consegue ter uma recuperação melhor, né? Ele está mais firme, está com uma tônus muscular mais, uma hipertrofia muscular mais tonificada, então ele passa por esse processo de uma forma mais rápida. O seu processo de cicatrização, de recuperação, tudo acontece mais rápido, porque com exercício físico a gente tem sistema circulatório, linfático, tudo trabalhando a nosso favor, né? Então a gente consegue ter esse retorno mais rápido. Aí, quando ele retorna à atividade física, depois de ter a alta do cirurgião plástico, né? Hoje em dia, dependendo da cirurgia, dependendo da técnica adotada, tem até que lhe perguntar como é que está sendo essa orientação de tempo para o retorno à atividade física, dependendo da cirurgia adotada, né? Porque tem mudado muito, com muita frequência. Antigamente, você fazia uma cirurgia de mama, tinha que ficar aqui, né? Fazia uma abdominoplastia, não podia se esticar. E hoje em dia tem mudado muito e eu percebo que as alunas têm voltado mais precocemente, inclusive essas que fazem exercício físico, né? E com menos restrições. Então, agora eu volto à pergunta e eu queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo essa orientação de retorno às atividades, a depender da cirurgia plástica adotada. Tudo vai depender do que é a cirurgia, se é a mama, se é abdômen, se é a lipoaspiração, depende, obviamente, da cirurgia, da técnica que foi usada, né? Há muitos anos atrás, por volta dos anos de 2000 para 2002, passou a existir a associação da técnica de fazer lipoaspiração junto com a plástica de abdômen. Essa associação já permitiu que o paciente não precisasse ficar muitos dias andando na posição levemente curvado, o tronco para frente. Então, o meu paciente da lipo associada com a plástica total de abdômen, ele só precisa ficar levemente curvado para frente, e nem é muito, durante apenas 7 dias. Depois de 7 dias, ele já está relaxando, já está andando em pé. Ou seja, se o paciente já está andando em pé, ele já pode fazer umas caminhadas leves, discretas, né, nesse momento de recuperação. Então, os processos cicatriciais com o paciente bem de saúde, desinflamado, é melhor. A qualidade do fio cirúrgico, a forma como a gente opera também. E com isso, pacientes que faziam cirurgias que passavam 4 semanas sem dirigir, por exemplo. Atualmente, às vezes, está dirigindo com 15 dias ou até um pouco menos. Tudo também depende da evolução daquele paciente no pós-operatório, né? A gente vai ali acompanhando e vai autorizando o paciente a começar a fazer certas atividades laborais do seu dia a dia, né? Perfeito. É entender que cada organismo responde de uma forma, né? E aí, a partir quando ele tem a liberação médica, ele também vai retornar às atividades. O professor tem obrigatoriamente de fazer uma avaliação funcional. O que acontece muito, talvez, pessoas que fazem abdominoplastia, colocam uma prótese de mama, talvez não por orientação, mas fica com aquele receio de se esticar, de abrir, né? Elas tendem a ficar mais curvadas. Então, a postura que a gente adota também nesse retorno delas é trazer de novo essa funcionalidade, alongar essas musculaturas que estão encurtadas, né? Fortalecer as que estão fracas, elas voltam muito curvadas com o tronco flexionado à frente, então trazer de novo essa postura para elas de volta, até porque de nada adianta você colocar uma prótese mamária e estar escondendo ela, né? Curvando o corpo. Então, essa postura vai te ajudar também a devolver a funcionalidade, como também deixar uma postura, um seio, um colo mais bonito. Inclusive, em relação às cirurgias de mama, as pessoas tinham até um tabu pensavam que tinham que ficar com os braços presos, encostados no corpo, não podia nem afastar o braço do corpo. Na verdade, isso nunca existiu, essa conduta médica do cirurgião plástico, mandar que o paciente ficasse com o braço encostado no corpo, né? Eu acho que o levantar o braço, que o cotovelo vá até a altura do ombro, é tranquilo para qualquer técnica de plástica mamária, com prótese ou sem prótese. A partir do momento que você faz uma determinada técnica que coloca a prótese embaixo do músculo, é até necessário mesmo que movimente, porque é necessário essa mobilidade do músculo em cima da prótese. É como se fosse até uma fisioterapia, tem que ter essa mobilidade do músculo em cima da prótese, e aí o paciente deve mesmo elevar. Lógico que a gente tem assim uma certa preocupação, às vezes, nas trações
das cicatrizes, né? Uhum. Onde existe uma cicatriz, ser tracionada. Mas, né, fazendo esse movimento de forma leve, tranquila, sem fazer um movimento brusco, é possível sim fazer. Então, hoje em dia, a questão da mobilidade e em lipoaspiração nem se fala, né? No Uhum. lipoaspiração a gente fez pequenas incisões para retirar a gordura e o paciente pode ter mobilidade total com tranquilidade. Lógico que grandes esforços físicos ainda no período antes de 15 dias, 20 dias, não deve ser feito porque vai ajudar a acrescentar edema, né? O paciente vai inchar. Mas depois de 30 dias já é possível, né, de uma certa forma, começar a ter alguma mobilidade do ponto de vista de fazer alguma Atividade. atividade física. Perfeito. É. Lembrando que se você está tentando postergar o seu retorno ao exercício físico, é só escutar a orientação do médico, do seu professor, que ele vai ter uma avaliação, né? Vai ver o que é possível você fazer e vai fazer essa sua readaptação, reinserir você no exercício físico de forma responsável, a fim de não prejudicar nada, nem que abra um ponto. Então, você pode retornar sim à atividade física, desde que respeite, né, o tempo de ser reinserido na atividade física e vai, aos poucos, se adaptando a cada estímulo e assim, daqui a pouco você está de volta ao ponto onde você parou ou até melhor. Das cirurgias plásticas, assim, existe o maior receio é aquela cirurgia que a gente precisa fazer a união dos músculos retos abdominais, né? Das mulheres pós-gestações, que elas têm a diastase dos músculos retos abdominais, esse afastamento muscular, a gente aproxima com um ponto. E a gente aproxima a aponeurose do músculo, né? O músculo é revestido por uma membrana aponeurótica, ela é esbranquiçada. Então a gente une ali aquela aponeurose quando junta o músculo e faz aquele ponto de união. Então, essa aponeurose, ela demora a ter uma resistência cicatricial. E se ela demora a ter essa resistência cicatricial, ela fica dependente de estar ali preso, os músculos, pelo ponto. E o ponto é forte, a qualidade dos fios cirúrgicos são boas, mas a gente não pode confiar plenamente que realmente ele está ali conseguindo segurar, porque o ponto pode quebrar, partir, e também a ponorose pode ter um esgarçamento, ela se rasgar. Então, até essa poneurose ter essa dureza, essa resistência cicatricial, demora por volta de 90 dias. Então, o paciente que realmente é mais limitante do ponto de vista dos retornos de pegar um peso maior, é o que fez essa união muscular. Seja por uma plástica total de abdômen associada à lipoaspiração clássica, que retira um fuso maior de pele, ou aquele que a gente fez, o que eu chamo de mini abdômen complicatura. É uma cicatriz menor, do tamanho da cicatriz da cesárea, mas que também a gente consegue fazer essa união do músculo, porque é necessário unir o músculo. Então, esse paciente só tem essa ressalva, né? De Perfeito. que a aponeurose vai demorar mais Um pouquinho a mais. cicatrizar. E no dia a dia eu acho que as coisas têm melhorado nesse sentido. Eu acho que é, é, um podcast como a gente está fazendo, orientações dos profissionais, o profissional de educação física, o cirurgião plástico, as nutricionistas, nutrólogas, né? É tanta gente dando informação para as pessoas que eu acredito que a população, de uma forma geral, né, e principalmente a população que passa pela mente em fazer uma cirurgia plástica ou que já fizeram cirurgia plástica, começaram a entender melhor esse lado que tanta gente insiste com o paciente. E tanto é que as academias estão aí lotadas, não estão lotadas? Isso, estão. A sua agenda está lotada, Principalmente agora, chegando o verão, né? tá todo mundo louco querendo ficar com o corpo mais bonito. Né? O Covid, ele deu esse start, né? Ele puxou muito essa sardinha para a qualidade de vida. Então, quando passou a pandemia, que as pessoas voltaram a sair de casa, foi muita procura. Em todas as academias que você procurar se informar, vai ter esse discurso, né? Que a academia deu um boom, porque as pessoas realmente começaram a entender a necessidade do exercício físico para a qualidade de vida, né? Muito mais do que a estética. Lógico que
principalmente nós mulheres, né, levamos essa questão muito a sério, né, o fato de se olhar no espelho, se gostar e se amar, mas o Covid deu esse start para a qualidade de vida em si, que às vezes as pessoas buscam um corpo mais bonito, mas procuram meios não tão saudáveis assim, né, então esse start de buscar pela qualidade de vida, pelo bem-estar, né, principalmente para exercício físico também atua na saúde mental também, que foi muito importante pós-Covid. Então, um lado bom que o Covid trouxe, se é que se pode dizer isso, foi esse cuidado, esse autocuidado de perceber que o exercício físico pode ajudar você a sair de situações complicadas. Né? O Covid realmente veio para marcar o mundo, né? Isso. Ninguém da nossa geração vai esquecer nunca o Covid. Ou até os que ainda estão nascendo e vão nascer nos próximos anos, vai ter notícias assim, o que aconteceu naquele momento, o como era antes, o como ficou depois, Isso. né? O como o mundo mudou. Eu mesmo, em relação à academia, eu perguntei como é que estão as academias, porque a academia que eu frequento atualmente é a academia do meu condomínio, né? E eu perdi aquela visão de ir para academia maior, como eu frequentava uma grande academia aqui em Natal, e que eu só tenho as notícias de que a academia cresceu, a academia agora tem outro andar, a academia agora tem um estacionamento maior, porque o movimento está muito Isso, a maior. busca está muito maior. A busca realmente para ter uma melhor condição de saúde através da atividade física realmente cresceu e as pessoas passaram a ter essa percepção e essa consciência. Aproveitando, Yuri, tem-se essa busca pela qualidade de vida, também como tem essa busca incessante pelo se sentir bem, esteticamente falando, né? É constante ver pessoas que fazem cirurgias constantes, né? Como meio de resolver o problema. Pessoas que fazem lipo e aí não adotam um estilo de vida saudável, daqui a pouco quer fazer de novo, né? Não consegue entender realmente como tem que ser, né? O estilo de vida que tem que ser adotado. Como é que o senhor trata esses pacientes quando chegam com você? Quando vem com históricos assim de muitas cirurgias? Essa questão é o seguinte, bom, o paciente que chega para mim e nunca fez cirurgia, é ótimo, a gente tem a liberdade de educar esse paciente. Ó, vai ter que operar com boa saúde, com boa atividade, fazendo atividade física, com peso adequado, eh, fazendo uma bioimpedância que mostre que você está bem numa bioimpedância. Então, a gente tem essa conversa com o paciente e a gente educa esse paciente. Né? O paciente que já chega para você, não, eu já fiz pelo menos uma lipo, não, eu já fiz até 3 lipoaspirações, aí eu vou investigar o, o porquê que isso aconteceu, né? Quando você operou a primeira vez, há 8 anos atrás, qual era o peso que você tinha, né? Aí você vai investigando. E depois disso, o que é que você fez? Fazia atividade física? Não fazia? Ganhava peso de novo? Perdia peso, né? E o paciente que não faz assim o que é o ideal, ele sempre imagina isso, que a lipoaspiração pode emagrecer ele, né? E que a lipoaspiração é um método de emagrecimento? Não é. Lipoaspiração é um método de retirar gorduras localizadas e moldar e esculpir o corpo. E quando a pessoa faz a lipoaspiração e ganha peso, né, ele não multiplica de novo aquelas células gordurosas que foram retiradas. Então, a célula gordurosa ela não se multiplica. Quando a pessoa aumenta de peso, a célula gordurosa faz metaplasia, ou seja, ela incha de tamanho, ela só mas assim, né, explode o tamanho da célula, fica grandona aquela célula gordurosa, mas ele não produz várias células gordurosas de um, ele não multiplica em 10, ele só aumenta. A célula gordurosa do nosso corpo, ela só é multiplicada no nosso organismo na infância e até o início da pré-adolescência. Ou seja, a criança que é gordinha, ela multiplica muito suas células gordurosas na infância. Então, ela vai ter uma tendência a ter problema com obesidade o resto da vida, porque ele tem muitas células gordurosas. Então, sendo assim, quando a pessoa aumenta de peso e já fez lipoaspiração, ela vai aumentar mais volume de gordura, não é multiplicar as células, ela vai aumentar mais volume de gordura nas regiões que não foram feitas lipoaspiração. E onde foi feito, não. E a pessoa que tem um bom resultado de lipoaspiração, fez cirurgia, não
paciente adequado, foi uma boa cirurgia, teve um bom resultado. Se ele ganhar peso, por exemplo, ganhou 15 quilos. Se ele perder os 15 quilos de volta, ele volta a ficar do jeito que ele estava antes, com o resultado da lipoaspiração. Então, faz o quê? Faz outra lipo? Não, perca peso. Que o seu resultado vai retornar a existir. E fazer uma lipoaspiração com os 15 quilos a mais não vai conseguir ter o resultado que a gente teve na cirurgia inicial. Lógico que, se o paciente foi feito um bom trabalho de lipoaspiração e proporcional. Se a primeira cirurgia não foi tão adequada como seria bom que tivesse sido, às vezes é necessário fazer uma nova lipoaspiração, porém, com o paciente no peso adequado, com o paciente fazendo atividade física, com o paciente fazendo uma boa alimentação, uma boa nutrição. Perfeito. E também, você comentou da questão das células de gordura, quando você retira... Não, a cirurgia lipo não serve para emagrecer, não tem efeito emagrecedor, mas é retirada uma quantidade de gordura, né? E o seu corpo, ele entende que foi tirada aquela gordura, entende que aquilo ali é uma fonte de energia. Após o seu procedimento, o seu corpo vai querer de volta armazenar essa energia, né? Vai pedir mais carboidratos, vai querer que você coma mais, vai querer que você fique mais parado para ficar cada vez mais estocando, né? Então, por isso se torna ainda mais imprescindível você ter uma orientação, tanto nutricional como para exercício físico, né? Não é achar que após a cirurgia está tudo resolvido. Ao contrário, é agora que você tem que arregaçar as mangas para conseguir manter esse resultado por o máximo de tempo possível. Deixa eu perguntar um detalhe aí das academias, até porque, como eu estou frequentando uma e é do meu condomínio, e aí a gente já conhece todo mundo ali no condomínio, nas grandes academias, rola muito papo de cirurgia plástica, o povo fala muito. Muito, o tempo inteiro. É? O tempo inteiro. Como é que Tem é hora isso? que vai, chega... Você fez com quem? Como é? Você fez o quê? Deixa eu ver. Desce no banheiro, mostra. Como foi? Nossa, ficou ótimo. Meu Deus, vamos pro banheiro mostrar? Vão, ó. Tem de tudo. Meu Deus. Tem de tudo. Fez com quem? Como foi? Como foi o suporte? Tem de tudo. Toda hora, o tempo todo, a conversa rola solta sobre a cirurgia. Eu disse, mas antes tem que ter aqui, ó. E a gente vamos aumentar até um pezinho aqui para comemorar essa conversa. Para estimular mais, né? Isso. Porque é frequente, né? As pessoas fazerem a cirurgia e com o tempo voltar a engordar, né? E eu costumo dizer, você só trocou o problema, você resolveu o problema da barriga e agora você arranjou o problema dos braços. Né? Porque você passou a comer desenfreadamente, beber, né? É importante ressaltar que a bebida alcoólica tem o poder de engordar bastante a pessoa, tem o poder de diminuir seu rendimento no exercício físico, no treino. Então, não adianta você só trocar o problema. Você tem que prevenir. A prevenção é o exercício físico. E quando eu falo exercício físico, é muito mais voltado para a área da musculação. Se você quer ter um corpo estético, nenhuma outra atividade vai te proporcionar isso a não ser a musculação. Claro, para a qualidade de vida, você pode correr, fazer vôlei, natação, futsal, futebol, mas nada vai te proporcionar tantos benefícios como a musculação. Eu costumo dizer o seguinte, no meu dia a dia de consultório. A pessoa olha para mim e eu digo, você tem que fazer atividade física, tem que fazer... Dou todas as explicações, alimentação, nutrição. Procure um endocrinologista para ver se você está bem a parte hormonal, né? Porque se você tem um problema de tireoide, que não sabe, um pré-diabetes, alguma coisa assim, você vai ganhar peso, está tentando fazer dieta, está tentando fazer atividade física e não consegue, e às vezes tem um problema que precisa ser identificado. Mas uma coisa que eu gosto de falar mesmo para as pessoas é o seguinte: tem que fazer atividade física. A pessoa, eu não gosto de musculação. Eu digo, aí eu disse, qual é o percentual de pessoas que estão ali dentro da academia que gostam? Eu acho que aumentou o volume de pessoas na academia, não porque passaram a gostar de musculação, gostar de academia, é que elas passaram a ver a importância de que é bom ter boa saúde e envelhecer bem, porque todo mundo vai envelhecer. Só não envelhece quem morre cedo. Todo mundo vai envelhecer, mas envelhecer bem é necessário. Então, eu digo para a pessoa o seguinte: você gosta de alguma coisa? Eu só gosto de beach tênis. Eu só gosto de caminhada, para ver a paisagem caminhando. Eu digo, caminhada não vale nada, né? É um negócio assim, mas tão pobre, né? Isso. Você gosta de quê? Não, gosto de jogar biloca. Jogar biloca, lembra de biloca? Eu lembro da minha infância, biloca.
Eu digo, olha, você pode gostar de qualquer coisa, né? Eu, por exemplo, eu pratiquei durante muito tempo rally, eu ia dizer que gostava. Não, eu gosto, mas pratiquei de correr rally, que eu era piloto de rally. Eu gostei de surfar na minha infância e adolescência, voltei a surfar, mas eu não gosto de academia, mas eu faço. Eu vou para musculação e faço, apesar de não gostar. E eu sempre digo para as pessoas, eu gosto de vôlei, eu gosto disso. Olha, você pode gostar do que for, pratique, mas faça musculação. Perfeito. Faça musculação, porque musculação é que é a atividade física para a saúde. O resto você faz para a saúde da mente. Para a Perfeito. saúde do corpo você faz Isso. musculação. Para a saúde da mente, Isso. porque você se diverte. Aí você Isso. faz o que você gosta. Até que seja uma Perfeito. coisa bem banal, como jogar peteca, né? Perfeito. É o que eu costumo dizer, ninguém gosta de tomar remédio. Ninguém gosta de estar aqui e tomar remédio, 10 comprimidos por dia. Assim, a atividade física, tem gente, a musculação, tem gente que não gosta, acha monótono e tal. Mas é porque às vezes também as pessoas vislumbram um ambiente muito perfeito. Ah, quando eu tiver muito tempo, quando eu conseguir acordar às 5 da manhã, gratidão, eu vou pra academia, eu vou fazer aquele treino maravilhoso, eu vou fazer um cardio depois, elas vislumbram um ambiente que talvez não precise ser assim para ela. Né? Hoje em dia, se você consegue dedicar 30, 40 minutos para fazer uma musculação bem orientada, é suficiente. Né? Então, às vezes as pessoas falam que não gostam, mas porque vislumbram uma realidade que talvez não seja para ela naquele momento. Né? Ah, eu não tenho 1 hora e meia para treinar. Mas você não precisa de 1 hora e meia para treinar. Me dá 30 minutos, 40 minutos, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. Pode ser que realmente a pessoa, mesmo com o tempo, instalando esse hábito, não goste da musculação. Mas ela vai conseguir ter a percepção do quanto aquela atividade faz bem para ela. Pode ser que ela não goste de estar ali puxando peso, empurrando peso, mas ela vai perceber que quando ela sai de lá, ela sai menos estressada. Ela vai perceber que quando ela vai para o exercício físico, ela consegue dormir melhor. Ela vai perceber que sua relação com o marido é diferente. Ela se sente mais segura, se sente mais autoconfiante, né? Talvez só a cirurgia plástica não forneça isso a ela, porque não produz hormônios como a musculação faz produzir, né? Não libera dopamina, adrenalina. Então, a sensação pós-exercício físico, exercício físico você pode até não gostar, mas a sensação pós ele é muito difícil você falar, depois de um treino, como é que você está se sentindo? Triste. Ninguém está se sentindo triste. Tem aluno que chega para mim assim, não sei o que, dormi mal, briguei e tal, não sei o que. Aí eu puxo um treino bacana com a intensidade lá em cima, eu saio, eu disse, olha o sorriso que você tá, você olha no espelho, olha como você chegou, olha como você tá agora. Aí elas brincam, é mesmo, fofinha, né? Que eles me chamam de é mesmo, tô me sentindo muito melhor. Aí eu falo, é muito mais do que a estética. Olha como você tá saindo daqui. Quando você chegar em casa, sua relação com sua família vai ser diferente. A sua noite de sono vai ser diferente. Tá? Então é parar de vislumbrar um ambiente muito perfeito e fazer o necessário para você se sentir bem e ter qualidade de vida. É isso aí. Bom, eu acho que é um conjunto, né? Para a pessoa viver bem. Esse conjunto é muito interessante, né? A gente botou aqui o ponto, cirurgia plástica, desejo fazer cirurgia plástica. Mas para que isso aconteça com êxito, que o resultado seja adequado, que você mantenha o resultado, você precisa desse conjunto todo. E esse conjunto todo realmente é alimentação, atividade física. E uma das coisas também na academia é os relacionamentos, né? As pessoas se conhecem, conversam com pessoas, às vezes você está Isso. ali meio triste por algum problema de trabalho pessoal e chega ali na academia, né? Está se preparando para fazer sua Conversa, cirurgia isso. plástica, para ficar melhor para fazer sua cirurgia plástica e com aquela convivência, até a mente, até a parte psicológica das pessoas vão estar melhor. Isso. Eu vou até citar um exemplo. Eu tinha uma aluna, há uns anos atrás, e ela faltava muito. Ela pagava o mês inteiro e ia 2 vezes na semana. Tem muito disso, Uma né? vez na semana, duas. Cara, não dá pra continuar assim. Enfim, ela saiu, passou um tempo e eu treinava uma amiga dela em um outro horário. Essa aluna vai frequente mesmo. Às vezes ela chega atrasada, é médica, chega de plantão, se atrasa, mas ela sempre vai. O processo dela é constante, ela tem essa consistência. E aí ela falou, vou chamar fulaninha pra treinar comigo. O que é que você acha? Eu disse, chama. Cara, foi assim, eu nunca vi ela tão constante na vida dela. O fato dela se juntar com uma amiga, de ter uma pessoa que tá ali, além do personal, vem amiga, hoje tô te esperando, venha. Não, vou Estimular. hoje não. Vem sim, eu tô te esperando, vamos, vamos, vamos. E aí ela tá 1 ano, falta esporadicamente. E eu falo, quem Ganha o era ritmo. você? Isso, quem era você? Há 1 ano atrás você vinha 1 vez, 2 vezes na semana, no mês pra treinar.
Então, só o fato dela se juntar a uma pessoa, né, ter um ambiente mais propício a isso, ela passou aí com mais consistência para os exercícios físicos. Então, você encontrar o que talvez esteja dificultando, encontrar um ponto de apoio, né, perceber se não está gostando desse estímulo de treino, conversar com o professor, pensar em outro, ou determinado horário está ruim, pensar em outro, mas sempre tentar achar uma solução e não usar isso como justificativa para sair da atividade física, porque é isso que não pode acontecer. Exatamente. Eu acho que esse papo desse podcast aqui foi espetacular no dia de hoje. Eu acredito que é isso. A gente precisa sempre, sempre, sempre estar mostrando para as pessoas o caminho correto de tudo na vida. E nessa questão de cirurgia plástica é isso. Mostrar que a cirurgia plástica está trazendo para você um benefício, mas que esse benefício você só realmente vai aproveitar, gostar, curtir, se você operar no momento adequado, com uma boa preparação para operar e depois fazer uma recuperação e se manter também no pós-recuperação da cirurgia plástica, nesse time de vida, de atividade física, boa alimentação e boa saúde. Perfeito, O que é que Yuri. você tem a dar de recado para as pessoas? É realmente lembrar que a cirurgia plástica e o exercício físico se complementam, né? Você pode fazer os dois e a qualidade de vida vem aquém de tudo isso, né? Você precisa se exercitar para se manter bem, manter o seu resultado, manter se sentindo bem, manter sua autoestima, né? Se olhar no espelho e se gostar, isso é justo, né? Ninguém precisa estar... Se tem uma coisa que te incomoda, você pode fazer sua cirurgia, mas sempre lembrando que também tem que levar a qualidade de vida, né? Sua saúde para a importância que ela merece, tá? Então, não deixem de se exercitar, é importante, só a cirurgia plástica não vai resolver, né? Fique martelando isso na sua mente. Thais, agradeço demais Eu que lhe agradeço, por Yuri. ter aceitado o convite da gente fazer esse bate-papo aqui no podcast. E vida para frente, saúde. Vamos nessa. Vou lhe cobrar na academia, hein? Tá certo.